mamães, tudo bem? Estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a importância das regras na vida das crianças, que foi a atividade do mês de agosto. Qual que é a importância das regras na vida das crianças? E qual é a importância dessa atividade na nossa vida como mães, educadoras? A gente nunca sabe se a gente está sendo permissiva demais, rigorosa demais, se a gente está proibindo demais, ou se a gente está sendo leve demais. No meio dessa pandemia toda, a gente perde um pouco da noção de tempo. A gente perde essa noção de que horas acordar, das tarefas a serem feitas. Imagina isso na cabeça das crianças. Os dias, as horas, os minutos, o tempo foi dividido para que a gente tenha um cronograma de vida. Se a gente não faz esse cronograma no nosso dia, dos 24 horas, a gente fica perdido. Imagina a criança. A criança, ela confia muito nos pais, no adulto. E se a gente explicar para elas que regras são importantes para o desenvolvimento de caráter, para o desenvolvimento de autoconfiança, de empoderamento delas, elas vão acreditar. E elas vão seguir essas regras, porque elas confiam nos pais dela. Se a gente não ensinar como pai, como educador, como tia, como avó, eles não vão aprender. Um exemplo básico que eu tive esse final de semana até, foi que Maria, mãe de Jesus, quando ela teve Jesus, Jesus não era um deusinho vivo, ele era um humano, ele era homem, um menino que cresceu. E ela passou a educar seu filho para que ele fosse um ser humano mais ético, mais amoroso, com todas aquelas dificuldades que eles tinham naquele tempo. E enquanto Maria ensinava a Jesus, ela foi aprendendo também a ser melhor, a conduzir as regras dela. Então, a gente tem um exemplo de que Maria conseguiu fazer com que o seu filho Jesus chegasse até onde ele chegou. Ontem nós comemoramos a ascensão de Maria. Se nós formos ver a ascensão de Maria na forma material, é ela subindo aos céus. Mas se a gente for pensar por um lado de mãe, um lado espiritual, um lado de mulher, é a evolução e o crescimento dela como um ser humano. Que ela também é um ser humano, foi um ser humano. Tanto ela como Jesus, como José. Foi uma família de humanos diante de uma missão muito grande. Né? Então, qual é a importância dessas regras na vida das crianças? Assim como a rotina, a regra é fundamental para o desenvolvimento ético e intelectual da criança. Ela vai saber que ela pode ser mais autoconfiante, mais determinada. Isso no decorrer da vida a longo prazo. Porque você criar regras no âmbito familiar e essa criança sabendo que tem que seguir essas regras, você está educando o seu filho a viver dentro de casa, mas também fora, no âmbito social, dentro da comunidade, dentro da escola e principalmente a longo prazo, dentro do trabalho que ela vai desenvolver na vida dela. Então, exercer regras é fundamental. E como estabelecer essas regras? Nem sempre a gente consegue cumprir regras, principalmente rotinas, porque tem dia que a gente não vai acordar bem, tem dia que vai dar uma dor de barriga, tem dia que a criança vai acordar desanimada, não tão disposta, vai querer trocar. Mãe, não quero fazer a atividade agora de manhã, posso fazer à tarde? Então, as regras nem sempre serão cumpridas conforme a gente listou. Mas a gente pode negociar com as crianças. Hoje não pode ser assim.
Então nós vamos fazer assim, mas amanhã a gente segue o cronograma, porque é importante que a gente siga um cronograma. E essa listagem feita pelas crianças das regras diárias ou rotinas diárias de convívio, tanto familiar como dentro do condomínio, na comunidade, é legal vocês colocarem grudadas perto da caminha, para quando elas acordem elas possam olhar, ou em algum lugar onde elas possam ter contato com o que foi feito. Né? Porque não é só no papel, mas é na vida diária mesmo. Até que ponto eu estou disposta a fazer essa mudança dentro da minha casa, dentro da minha família, na educação dos meus filhos. Porque a educação dos nossos filhos diz muito respeito a quem somos. Né? E em âmbitos familiares, basicamente existem três tipos de educação de mãe. Autoritário é aquele que estabelece os limites de forma inegociáveis. Nós temos os de igualdade, que permite que a criança faça negociação acerca de uma regra ou de um limite, mas para isso a gente precisa sempre estar baseado na verdade, na confiança. E tem também o liberal, que é aqueles que deixam a criança viver e aprender com o mundo, que acredita que no dia a dia ela vai estar aprendendo. Existe o correto? Não, os três estão certos, mas cada um é um, né? Cada família é uma. Então não adianta a gente olhar para a família do lado, para o vizinho, e falar, não, ele está errado ou ele está certo. Não, ele é diferente de você. A sua verdade nem sempre é a verdade do outro. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, reconhecer que tipo de mãe eu sou, que tipo de família eu sou e que tipo de educação eu exerço sobre os meus filhos ou sobre o meu filho, e o que eu posso melhorar, né? E não questionar o outro, porque quando o outro é diferente da gente. Somos seres iguais, porém não somos seres idênticos uns aos outros. Cada um tem sua história de vida. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente fala de educação dos filhos, a gente tem que olhar primeiro os nossos. A gente tem que saber educar os nossos filhos. E esse ensinamento de regras é muito bom, muito legal, porque a partir do momento, eu tenho certeza que a partir desse momento que vocês colocaram as crianças em contato com esta atividade, com regras, alguma coisa mudou para elas, alguma coisa mudou na essência delas, no caráter delas. Elas sabem que hoje o dia é constituído por horas e que ela pode dividir as atividades dela a cada hora. E que a vida dela vai ficar muito mais fácil se ela fizer isso. Vai ficar muito mais organizada, limpa, ordenada. Ela vai ter tempo para fazer tudo. E o que é mais legal nisso tudo? Ela tem os pais orientando e educando. Então, a atividade do mês de agosto foi basicamente para inserir na vida das crianças a questão do tempo. Como organizar o meu tempo? Qual a importância do tempo, do dia? Né? E fez com que a gente aprendesse, acho que um pouquinho também. Eu aprendi bastante com essa atividade. Mesmo à distância, mesmo aqui, eu aprendi bastante, porque eu tive que estudar, tive que ver alguns textos. E para mim foi muito importante. Espero que para vocês também e que vocês tenham gostado. E fica aqui a minha saudade de estar aí com vocês. Espero que o mês que vem a atividade já seja presencial, aliviando um pouquinho esse trabalho que vocês, mães, algumas mães estão tendo em poder
fazer essas atividades simples, né, de jogos de copinhos, para ajudar na concentração da criança, essa de fazer a rotina, os limites para ajudar na educação familiar, ou outras que são propostas, que são simples também, mas que requer tempo, requer atenção de vocês. Então, vamos torcer para que o mês que vem eu possa estar aí presente para estar fazendo com eles a atividade. Então, grande beijo, obrigada pela oportunidade, pelo carinho, pela confiança. E se cuidem e que Deus abençoe a cada um de nós, a cada uma dessas famílias. E que o manto de Nossa Senhora possa cair sobre todos nós e todos os nossos pequenos. Beijo grande. Fiquem com Deus. Sofia Kink e eu vim apresentar minha rotina para vocês. Essa não é bem minha rotina, é mais a rotina de quarentena do que a rotina normal. Eu vou ler para vocês. Rotina na quarentena. Das 9 às 10 horas, acordar, tomar café, higiene. 12 horas, brincar. 13 horas, higiene. 13h30, almoçar. 14 horas, escovar os dentes. 14h30, atividade escolar. 15h30. Oi, meu nome é Enzo, eu vou explicar minha rotina de quarentena. Higiene, café de manhã. Atividade, banho. Das 5h30 até as 6h30, eu tenho meu momento com a minha família. Às vezes a gente conversa. Das 6h30 às 8 horas, eu assisto. Segunda às sexta. Das 9 às 9h30. Acordar, fazer a higiene, tomar café e trocar a roupa, Das 9h30 às 10h30. arrumar a cama, abrir as janelas, organizar. Hoje eu vou falar um pouco da minha rotina. Às 7 eu acordo, higiene. Às 7h30 às 8h30 eu tomo café e arrumo o quarto. Às 8h30, 10 eu brinco com os amigos. Ao meio-dia, para brincar Andar de bicicleta. andar de